E vamos falar de Santos e Água Santa que se enfrentam neste sábado às 16 horas na Vila Belmiro. Jogo importantíssimo para o Santos que vale a permanência na Série A do Campeonato Paulista e também a questão de mata-mata. O Santos vai se classificar ou não? Vamos falar principalmente a escalação do Santos, na provável escalação, e também as combinações que precisam acontecer para que o Santos não passe sufoco em relação a um possível rebaixamento e também tenha chances aí, né, de avançar para a próxima fase do Paulistão. Vamos começar aqui com a tabela de classificação, porque o Santos está no grupo D e é interessante a gente observar dois cenários. O cenário de uma possível vaga para a próxima fase, né, que seria o mata-mata contra o Bragantino, visto que o Bragantino já está classificado, é secar a equipe do Santo André. Por quê? O Santos está com um ponto a menos, ou seja, o Santo André, se vencer, aí não adianta, né? O Santo André que vai enfrentar a Inter de Limeira em casa, então o Santos precisa secar o Santo André, não podem vencer, e aí o Santos vencendo vai à próxima fase do Paulistão e, obviamente, também se livra de qualquer risco de rebaixamento. Já olhando na parte de baixo, a Ponte Preta com 8 pontos e 2 vitórias. Por que é importante olhar essa questão de 2 vitórias? Porque é o mesmo número que o Santos, ou seja, caso a Ponte Preta vença o Ituano, a Ponte chega a 11 pontos e aí ultrapassa o número de vitórias, né? Esse é o cenário caso o Santos acabe perdendo para o Água Santa. Aí quem cai, infelizmente, seria o Santos. Então esse é o cenário que é bom a gente também prestar atenção. Só que vamos aqui agora ao grupo do Palmeiras, né? Que é o grupo C, que também está o Ituano. O Ituano ainda não está classificado. Então, com certeza, o Ituano deve entrar com força máxima, mesmo jogando fora de casa, porque está bem embolado o grupo, né? O Mirassol tem chance de se classificar, o Botafogo e o Ituano. Então, né, a gente conta aí que o Ituano vá para cima da Ponte para que pelo menos a gente fique um pouco mais tranquilo, né? Vale ressaltar que todos os jogos, né, tanto da Ponte como do Santo André, vão acontecer de forma simultânea da partida do Santos, tá? E aí, vamos ao jogo que nos interessa também, que é o da Inter de Limeira, porque a Inter de Limeira vai enfrentar o Santo André. E a Inter de Limeira, como a gente mostra aqui na tela, também não está com a situação definida no grupo, né? Santo André e Inter de Limeira que se enfrentam, Inter de Limeira com 14 pontos, dependendo do resultado, caso seja derrotada, pode ficar de fora da próxima fase do Paulistão. Então, esse é o cenário, né? Os jogos aí que a gente tem para ficar de olho, um olho no jogo do Santos e também secando os rivais. Infelizmente, essa é a situação que o Santos se encontra. Bom, vamos então falar sobre quem volta a ser relacionado para essa partida, os desfalques do Santos e também a provável escalação. Inclusive, quero a participação de vocês aqui. Qual seria a sua equipe titular para enfrentar o Água Santa, tá bom? Começando pelas novidades entre os relacionados, Felipe Jonathan e Carlos Sanches, que estavam no departamento médico, já estão recuperados e ficam à disposição do técnico Fabian Bustos. Outra novidade é Emiliano Velasquez, que estava suspenso, retorna a ser relacionado, e também Marcos Guilherme, que foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, agora volta a ficar à disposição do técnico Bustos. Desfalques. O Santos segue ainda com o Madison, né, naquele período de transição, não tem nem previsão para retornar a ficar à disposição. E o Ângelo, que está com uma lesão na coxa, também não vai para o jogo contra o Água Santa. Dito isso, as novidades e quem está fora, a provável escalação de acordo com o Globoesporte.com é essa que está na tela com João Paulo, Auro, Velasquez, de acordo com o Globo Esporte, tem essa possibilidade do Velasquez assumir a titularidade ao lado do Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Kaique de primeiro volante, Zanocelo jogando um pouquinho mais avançado, né, como segundo volante, Ricardo Goulart, e aí à frente, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Esse é o provável time do Santos, de acordo com o GE. Imagino que é um teste também
que não deu para ter sequência, né, por conta da expulsão do Velasquez, que era um teste que era para acontecer no clássico contra o Palmeiras, vimos num primeiro momento só, né, ali nos 45 minutos. De uma certa forma, pelo adversário que o Santos enfrentou contra o Palmeiras, não acho que o Kaique comprometeu como primeiro volante. Vamos ver como, né, se porta diante do Água Santa. E aí, o que acontece? Você libera mais o Zanocelo pode auxiliar também o Ricardo Goulart, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, em pré-jogo. Qual que será esse posicionamento do Ricardo Goulart? Imagino que um pouquinho mais recuado do que em comparação ao jogo contra o Palmeiras, por exemplo, né? Deve ser o mesmo posicionamento que ele teve contra a Ferroviária, e isso, de uma certa forma, faz ainda com que o Ricardo Goulart busque, né, o seu melhor espaço em campo, porque contra a Ferroviária, comparando até mesmo a partida contra o Palmeiras, onde o Santos não teve tantas oportunidades assim, mas o Ricardo Goulart chegou com mais perigo, né? Então vamos ver como que fica esse posicionamento do Ricardo Goulart. Tem também o Lucas Barbosa, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante, acho que está entrando muito bem e taticamente auxilia também na marcação, né, caso seja necessário, quando o Santos não está com a bola. O Marcos Leonardo, que está numa fase muito boa, para mim é o titular do time do Santos, não tem como tirá-lo. E o Lucas Braga, né? Entendo que ele é melhor que o Marcos Guilherme e também na ausência do Ângelo tem que ser o Lucas Braga, né? Espero também que consiga fazer uma boa partida para ajudar o time do Santos. E é isso. Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, o Santos entra em campo pela última rodada dessa primeira fase do Paulistão com risco de queda. Tem risco de classificação? Sim, mas risco de queda só depende do Santos. Uma vitória ou até mesmo um empate, o Santos se livra. Agora, risco não, né? Uma possível classificação, aí não é só com o Santos, depende também do Santo André, mas como eu falei, o que pode, de uma certa forma, ajudar o Santos nessas brigas, né? Tanto contra rebaixamento como na briga para se classificar, é a questão do que os adversários da Ponte e o adversário do Santo André ainda buscam a classificação. O time do Ituano, por exemplo, tem uma equipe bem melhor que a equipe da Ponte Preta, né? Então, quem sabe isso pode ajudar o time santista, né? E o que a gente comentou também contra a Ferroviária, a gente observou uma certa evolução do Santos ofensiva. Contra a Ferroviária, o Santos marcou 6 gols. 3 apenas foram validados, mas já mostra a movimentação, o volume, a quantidade de jogadores que estavam indo ao ataque melhorou de um jogo para o outro. Espero que essa evolução seja também defensiva, porque não dá para o Santos ficar fazendo gol e tomar gol de uma forma bizonha, né, com erros individuais, erros coletivos. Então, espero que o técnico Fabian Bustos tenha corrigido isso. E só para a gente dar uma informação adicional aqui, o presidente do Santos, Andrés Rueda, acompanhou o último treinamento do Santos antes de enfrentar a equipe do Água Santa. Alguns membros de torcidas organizadas do Santos também conversaram com alguns líderes do elenco, né, para cobrar uma mudança de atitude, cobrar principalmente uma vitória nesse sábado, né, para que a gente consiga pelo menos ter um pouquinho de paz nesse final de semana. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que o Santos consiga se classificar. E aí, caso aconteça essa classificação, a gente pensa no Bragantino, a gente pensa se o Santos terá reforços, né, novidades aí para essa próxima fase. Mas eu quero saber de você, qual seria a sua escalação para enfrentar a equipe do Água Santa, para não passar nenhum perrengue? Me conta aqui nos comentários. E sempre bom dar aquele lembrete para você. Depois do jogo, corre aqui para o canal que a gente faz a nossa tradicional live pós-jogo. Espero estar aqui com vocês comemorando uma classificação para a próxima fase do Paulista. Grande abraço e até o próximo vídeo.